Eu tô muito feliz, galera. O Flamengo joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro. A volta pós-Copa do Mundo, graças a Deus. Era tudo que eu queria, viu? Tô feliz, cara. Muito obrigado, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, muito obrigado. Mais um sonho realizado hoje, hein? Glória a Deus. Galera, temos aqui um vídeo bem top com um corte do programa Jogo Aberto da Band, também com um corte do programa da ESPN Brasil, Mercado da Bola Agitado no Flamengo. Tenho aqui depois desse corte, cara, muita notícia. Flamengo viaja com a Arrascaeta para enfrentar a Chape. Vou trazer aqui para vocês os relacionados. E temos também aqui a Almada pode aumentar longa lista de negociações entre Flamengo e Atlético de Madrid. Cola no vídeo até o final, tá? Relaxa, cara, relaxa, assiste o vídeo aí, tudo de bom pra você, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ter aqui esse corte do Jogo Aberto, só que antes, vamos começar aqui pela ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bom, Cícero Melo, segura aí, a gente já volta a conversar também, ainda no Rio de Janeiro, nem vamos voltar, vamos circular um pouco pelo Rio de Janeiro, porque o Pedro Henrique Torre vai chegar com as informações do Flamengo pra gente. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande pra você, beijo Mari, beijo Jailson também. Estamos de volta pra nossa querida borracharia, estamos aqui trabalhando arduamente. Então, de fato, volta ao Campeonato Brasileiro amanhã para o Flamengo, 21h30 na Arena Condá contra a Lanterna Chapecoense. Flamengo ali, segundo colocado. Palpites, 3-0 Mengão amanhã. E a Chapecoense é a lanterna, mas o que movimenta bastante, agita demais as redes, como sempre, o pessoal fica empolgado, gosta mais de contratação do que assistir o time em campo. É essa expectativa aí de contar com o Thiago Almada, que foi integrante da seleção argentina, vice-campeã do mundo. Também esteve no Botafogo, muito sucesso em 2024, né, campeão da Libertadores e do Brasileiro. Flamengo, Glaucia, como a gente já vem falando desde ontem, o Flamengo tem um encaminhamento, um acerto verbal com o staff, a parte do Almada e também com o Atlético de Madrid. Pô, então tá tudo certo, falta mais nada, falta a decisão bater, porque o acordo com o staff do Almada é questão de números, o que pode pagar e tudo mais. O Almada tem que definir se ele quer, de fato, voltar para o Rio de Janeiro, voltar para o Brasil, morar aqui novamente, tem que consultar a esposa, filho, papagaio, periquito, todo mundo entender direitinho o que é possível nesse momento. Tem 25 anos, então depois até fazendo um contrato longo com o Flamengo, não seria algo muito rápido, né? Uma passagem de 6 meses, por exemplo. Então teria que ser algo mais estendido e aí o Almada definir, porque aí pode ficar mais difícil de voltar, por exemplo, para a Europa depois. Então depende muito do jogador, as conversas estão andando nesse sentido. O Flamengo ainda quer mais 2 reforços e, para encerrar, a delegação viaja agora à tarde para Chapecó, para de fato enfrentar a Chapecoense amanhã. E aí vamos ver com quem vai poder contar o técnico Leonardo Jardim. O De La Cruz não deve jogar, campo sintético na Arena Condá, mas também Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Alexandre, essa turma toda aí que chegou depois. O Paquetá ainda se recupera e o Arrascaeta também está em recuperação, mas já treinando ali no campo. Pode ser, quem sabe, uma novidade. Glaucia. Bom, Pedro, obrigada, amigo. Ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe. Só para arrematar o assunto do Pedro aí, os números de Almada pra gente. Cadê? Jogadoraço. Vamos lá, grande jogador, a gente já conhece bem, de ótima temporada aqui no Botafogo, no futebol brasileiro. E os números dele por Atlético de Madrid e Seleção Argentina aí na tela, ó. No clube espanhol, jogos, 18 como titular, 42,6 minutos por jogo, 4 gols, 2 assistências. Minutos para participar de um gol, 284. Finalizações por jogo, 0,75 e uma chance criada por jogo. Com a camisa da Argentina, são 11 jogos para 8 como titular, 57,9 minutos por jogo, 1 gol, 2 assistências, 212,3 minutos para participar de um gol, uma finalização por jogo, 1,1 em chances criadas por jogo. Dito tudo isso, Jailson, o que é o mais importante nessa negociação com o Almada? A esposa lá dá o aval, né? Tem que consultar. Consultar, é melhor ouvir mesmo. Que nem quando falam aqui, né? Você pode fazer tal dia. Eu falei, deixa eu só ver aqui rapidinho se não tem nada. É isso. Às vezes eu esqueço muito. Não precisam de mim em casa, né? Então eu sempre dou uma confirmada, é melhor.
Fora isso... Ela dando um ok, bora. Ela dando um ok. Baita jogador, né? Você tá maluco. Baita jogador. Ele foi uma soma espetacular pro Botafogo naquela campanha, né, do Brasileirão e da Libertadores ali em 6 meses. Tomando conta do meio-campo, fazendo ali, enfim, com o Savarino, mudando ali diversas vezes de função. É mais um meia, né? Eu tava conversando aqui com a Mari em off. Talvez algum dos pontas, né, sobre para alguém, algum tipo de negociação. Por exemplo, o Cebolinha já falou desde o início do ano que não vai ficar. O Samuel Lino, que fez bem essa intertemporada agora, em alguns jogos ele estava jogando um pouco mais pelo lado direito também, caindo por ali, porque o Almada naturalmente joga pelo lado esquerdo, mas ele não é ponta. Ele é um meia pelo lado esquerdo, joga mais por dentro. Então talvez essa do Samuel Lino também de ficar transitando, né? Seja ponta pelo lado esquerdo ou também chegando ali pelo lado direito. Mas é um reforço espetacular. Que, pra mim, é reforço que chega pra ser titular. Em qualquer clube do Brasil, tá? Inclusive no Flamengo. Sim, inclusive no Palmeiras. Falando dos dois principais ali que brigam por títulos temporada após temporada. E aí surgiu essa minha dúvida, né? Quem que sai, não só da titular. Exatamente. Pausar aqui pra perguntar pra você, pra entrar o Almada, sai quem desse time, hein? Comentei. Titularidade, mas de tantas peças ali à disposição por esse lado esquerdo, porque é isso, o Thiago Almada desse lado, como o Jailson falou, assim, dentro de um Botafogo que já tinha um Savarino indo muito bem, conseguiu potencializar ainda mais esse setor no Botafogo e aí construiu toda essa caminhada. Eu esperava mais dele no Atlético de Madrid. Eu esperava que ele fosse ser ainda mais utilizado do que ele foi. Achei que foi pouco utilizado ali, né? Dentro da seleção da Argentina é mais ou menos isso. Titular daquela goleada que o Brasil sofreu, né, para a Argentina. Inclusive ali não tinha o Messi. Mas é um reforço, assim, tendo na imagem, na memória do que ele apresentou dentro do Botafogo. Exato. E do que ele aproveitou de futebol brasileiro, né? Que já está mais que acostumado. Para mim, chega para ser titular. É aquele meme, Jailson. Vou ver com a minha esposa se eu posso ir. Isso aí. Já tem a figurinha Conheço do grupo alguém do futebol assim. da rapaziada. Deixa eu ver aqui se eu quero. Rebate lá depois pro Pedro Henrique essa daí, tá? Quem nunca? Seguindo com o noticiário dos cariocas, é hora de Fluminense. Quarta-feira, mas a partir... Galera, agora vamos acompanhar aqui esse corte do Jogo Aberto da Band. Link na descrição como créditos. Fala aí, Flávio. Das 9h30 da noite, é a vez do Flamengo voltar a atuar de forma oficial em 2026. Os cariocas vão até Chapecó, encarar a Chapecoense, em busca de encurtar a distância para o líder Palmeiras. Atualmente, a diferença é de 7 pontos entre as duas equipes. E a expectativa no Ninho do Urubu é de que esse número possa cair nas próximas 4 rodadas. Isso porque os cariocas vão poder focar apenas no Brasileirão, enquanto os paulistas terão a Copa do Brasil no meio do caminho. Apesar disso, os desfalques preocupam o rubro-negro. Paquetá e Luiz Araújo estão lesionados e só voltam nas próximas semanas. Já Carrascal está fora das próximas 2 rodadas. O técnico Leonardo Jardim vai definir nesta terça-feira quem começa o duelo de amanhã. Com certeza que um jogador que não está a treinar ainda jogar na quarta-feira é a mesma coisa do que pedir alguém que saia do... Como é que vocês dizem? Cuidados intensivos. Não, dos cuidados intensivos no hospital. Da UTI. Sai da UTI e pedir a ele para fazer a maratona 3 dias depois. É uma coisa do género que os jogadores não jogam há 1 mês ou há 2. Fora de campo, a diretoria segue otimista em relação à contratação do meia Thiago Almada. Já existe um acordo entre o Flamengo e o Atlético de Madrid, além de um alinhamento também com o empresário do atleta. Portanto, resta apenas o aceite do jogador. E uma definição é esperada até a próxima semana. Concentrar com vocês nessa possível contratação do Thiago Almada. No começo da Copa foi anunciado que ele praticamente estava acertado com o River Plate da Argentina. Eu até me surpreendi, falei, poxa, começou a titular a Copa do Mundo, joga no Atlético de Madrid, mas o Flamengo entrou forte na briga, hein, Rona? Entrou forte, mas o River também, né? Por isso que tá essa indefinição. Mas o Flamengo tem mais dinheiro. O Flamengo? É, do que o River hoje. Será? Claro. Eita, rapaz, eu não esperava essa não, hein? Ué, que mundo você vive, Ronaldo? Ué, não sabia dessa? Como assim, cara? Flamengo tem dinheiro igual o clube europeu, cara. Você tá maluco?
Mas é porque o Flamengo também tem a prioridade, mas ele tá indeciso, o jogador está indeciso ainda. Geralmente acontece o quê? O jogador vem para o Rio de Janeiro, abraça a causa, abraça o Flamengo. E essa demora está dizendo muito mais do River do que do Flamengo. E tem outra coisa, se ele vier para o Flamengo... A demora é porque tinha a Copa do Mundo, cara. Ele vai jogar Libertadores, não é Sul-Americana como o River está hoje. Até porque também ele começou bem, né, na seleção argentina e acabou ficando no banco e nem entrando, né, no último jogo. Então você vê que realmente caiu de produção, mas é um bom jogador. Até mesmo um tempo aí o Palmeiras foi atrás dele, infelizmente também não conseguiu a contratação. Se o Flamengo conseguir, Renata, é uma peça fundamental, porque é um jogador que tem características de chegar muito na área, é o motorzinho do time, faz o time jogar também. Se vier, realmente potencializa muito a equipe do Flamengo. É engraçado, né? Nem ele, nem o Lautaro Martinez, que fez gol e tudo, não entrou na final, porque não deu, porque teve que se defender e com um homem a menos. Agora, Cicinho, a gente sabe que o Almada é um jogador de muitas valências, qualidades. Anota aí, Rona, valências. Ele pifa também, né? Não, eu acho que ele veio, a ideia do Scaloni é que ele fosse o substituto do Di Maria, que era um baita jogador, e o que mudou daquela Copa para essa foi o Di Maria fora. Então, o Almada eu acho que tem muito potencial, tem muito talento, mas precisa soltar ainda. Exatamente. E se você for analisar por questão de time, o Flamengo seria o ideal para ele, né? Para ele apresentar o futebol dele. Assim, a qualidade dos jogadores que tem no Flamengo vai potencializar ele, quer deixar também. O Botafoguense triste. Tava no Botafogo, mas Flamengo, aí o Botafoguense vai ficar triste. O Botafoguense vai ficar triste, mas o cara tem que pensar também em projeção de carreira. E o Flamengo seria a equipe ideal para a questão de você ter tranquilidade para trabalhar e conquistar títulos, sem sombra de dúvida. Seria uma baita contratação do Flamengo. Bom, gente... Muito bem, agora temos aqui Mercado da Bola com Fala Fonte. Vamos lá. São 3 reforços, né, Bruno Andrade, que o Flamengo quer contratar nessa janela de transferência. Nós já sabemos aqui no Fala Fonte, Daniel Bocato, eu, você, e nós estamos apurando que é a questão do Almada, que o Flamengo vem negociando para contratar junto ao Atlético de Madrid. Podemos falar bastante sobre ele. Mas o Mengão quer outros 2 reforços e também são estrangeiros, é isso, Bruno? Do Almada depois, até vou trazer, mais do que informação, trazer uma reflexão também, acho importante. O tema Almada, para mim, ele é muito importante, impactante, porque envolve, sim, um interesse concreto e real do Flamengo, mas sinto que tem muita coisa por trás do interesse do Almada. Teremos tempo para falar durante a live, então, para já, eu me apego aos outros 2 nomes, as outras 2 posições, enfim, é público e notório, o Boto já disse, o Jardim já disse, se calhar até o BAP já disse na entrevista recente para o Vene Casagrande, mas é isso, o Flamengo em busca de 3 reforços, um meia, um ponta, que para nós aqui em Portugal, extremo, e um centroavante, um reserva para o Pedro. O que eu ouvi é o seguinte, esses 3 jogadores, e aí eu posso depois incluir o Almada ou até o plano B do Almada, mas esses 3 jogadores, essas 3 posições serão jogadores estrangeiros, não serão reforços brasileiros. É muito difícil conseguir apurar em mais detalhes essas negociações que têm acontecido em paralelo à situação do Thiago Almada. Pode perceber, ou você, o Hernan, quem está acompanhando, quem está assistindo, que o Flamengo liberta muita informação, ou pelo menos facilita muitas informações em relação ao Almada. Todo mundo tem, infelizmente, informações sobre o Almada na imprensa espanhola, na imprensa argentina, na imprensa brasileira, mas reparem que os outros 2 nomes, as outras 2 posições, a gente sabe muito pouco ou quase nada, porque o Flamengo trabalha num silêncio absurdo. Não só o Flamengo, mas os intermediários, os representantes, enfim, essas 2 outras negociações são complexas. O que eu consegui, depois de muita insistência, ontem ligando para uma pessoa, para 2, hoje de manhã insistindo um pouco mais, é isso. É muito difícil concretizar aqui em nomes, em valores, mas aos poucos as fugas de informação vão acontecendo. São 2 jogadores estrangeiros, não são brasileiros. O que me explicaram é que o centroavante é a negociação mais fácil, mais simples, ou seja, o investimento é menor e é essa que está mais perto de ser fechada. Colocando o Almada de lado, vamos olhar então para o ponta e para o atacante, para o reserva do Pedro, para o 9, para o centroavante. É esse o nome gringo que me explicaram que está mais perto de ser fechado porque envolve um valor inferior em relação aos outros negócios. O ponta já é uma negociação mais complexa, talvez porque existam outros interessados no mercado, e aí por si só... Vou dar um chute, galera. Acho que esses 2 jogadores aí que o Bruno tá falando são jogadores que participaram da Copa do Mundo, tá? Por seleções
mais modestas. Eu acho. A gente começa a desenhar aquilo que vai ser o Flamengo ao longo do mercado. Então essas são as informações, eu sei, são informações curtas, é muito abstrato ainda, não tem nada de muito concreto, não trouxemos nomes, não trouxemos valores, mas pelo menos as dicas vão surgindo e não são só dicas, são informações credíveis porque eu fui confirmando, o Hernan também mexeu um pouco nisso por conta da partilha de informação, mas é isso, gringos, o centroavante mais perto, mais barato, o ponta um pouco mais caro, negociação em andamento. E depois de falar tudo isso, falem um pouco vocês aí, e aí depois eu trago a minha reflexão sobre o Thiago Almada. Boa, deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso chat. Flamengo sem dinheiro, tá falando Israel. Não é Flamengo sem dinheiro, não. O Flamengo tá mudando a postura no mercado. E essa postura até do Almada, até como o Bruno Andrade trouxe aqui, em fazer um investimento de tal tipo, até me surpreendeu porque... Cara, essa pergunta do cara aí, se o Flamengo tá sem dinheiro, imagina quem não tem dinheiro, hein? Imagina. O Flamengo não ia se movimentar de tal maneira no mercado, mas... a gente está de olho. Estão falando que um nome, o Bruno Andrade, depois a gente pode apurar aqui, no Fala Fonte é assim, o nosso chat estão falando aqui. Eu vou responder antes, eu já vi. Tá, o David, estão falando nome David de fato Romero entrou aqui, na lista do Flamengo. É o nome sim que o Flamengo observou, mas me explicaram que não é esse o alvo prioritário. Ou seja, é um nome sim que interessa, está bem avaliado, mas essa negociação em andamento pelo atacante é porque eu não queria trazer aqui não notícia, falar que esse jogador e tal, mas como o chat perguntou, respondendo com aquilo que eu ouvi pela manhã, o Romero é um nome lá dentro, mas não é ele esse atacante A, o plano A, ele é um plano alternativo. Se o plano A não funcionar, o Romero então surge como opção mais forte. E Hernan, a questão do Almada no Flamengo é que o Flamengo tem uma negociação... mas de certa maneira positiva com o Atlético de Madrid e o empresário do Almada, mas passa pelo convencimento do Almada de retornar para a América do Sul, que é um negócio que assim, ele está no Atlético de Madrid, um dos grandes times do futebol europeu, e ele saiu do Botafogo muito valorizado, disputou a Copa do Mundo e vai retornar agora, tem que ter esse convencimento, imagino também, né? Então, a questão importante, por exemplo, quando o Palmeiras fez uma investida no Almada no começo do ano, tinha uma dificuldade muito grande, não só do Atlético de Madrid ter dúvidas em relação ao negócio, mas também tinha muita dúvida em relação ao desejo do jogador. E acabou que não foi para frente. O Almada foi ali uma oportunidade de mercado que o Palmeiras viu e abriu conversas, mas não passou disso. Na questão agora, há um entendimento do Atlético de Madrid que ele é um jogador negociável e há um entendimento também que o que surgiu de melhor são as propostas aqui da América do Sul, Flamengo, né, o interesse do Flamengo, e também do River, desculpa. Só que voltar para a Argentina, aí tem que ver se o jogador, o que o jogador quer, voltar para a Argentina, novo também, né? Ou jogar no futebol brasileiro. Ele sabe o que é jogar no futebol brasileiro, ele sabe o que é ganhar uma Libertadores, ele sabe o que é ganhar um brasileiro. Então, assim, vai muito do desejo do jogador, vai muito da palavra final do jogador. Numa negociação complexa como essa, sempre a palavra do jogador é a que conta, no fim das contas. Tem um comentário no chat bem interessante aqui do Flávio José, da Nação Rubro-Negra aqui. Ele falou, P de Romero, o caramba Romero, o atacante é o Wallace Ian, o moleque tá focado. É que o Wallace Ian, nessa intertemporada que o Flamengo fez lá, esse torneio que o Flamengo, o Alverge, né? Bem. Que o Flamengo disputou em Portugal. Algarve, perdão, obrigado Bruno Andrade. Ele saiu com a moral alta, né? É um menino que, como o Bruno Andrade trouxe aqui, ainda tá na lista de negociáveis, mas ele terminou esse torneio e esses amistosos que o Flamengo disputou em alto. Assim como o Lohan também, que nesse último jogo contra a Olímpia no Maracanã, fez um gol e deu uma assistência. Então, não sei se o Flamengo vai mudar de postura, pelo visto, e a informação do Bruno Andrade aqui segue buscando um camisa 9. E não é a prioridade o David Romero, que estão falando aqui no chat, ele já atualizou aqui. É um jogador que o Flamengo gosta, mas não é a prioridade. Mas eu também acho que abriria o olho para o Wallace Ian e o Lohan, Bruno Andrade. Não, são dois jogadores que aproveitaram e bem essa intertemporada, esse estágio aqui em Portugal. Eu, aliás, comentei um desses jogos aqui para a televisão portuguesa. O Wallace Ian entrou muito bem na partida e foi uma partida complicada, complexa contra o Benfica, mas claramente o Flamengo ainda busca um jogador para o ataque. A não ser que, por vários motivos, aconteça ali uma hecatombe, não dê certo o plano A, o plano B, o plano C, aí o Wallace Ian talvez ganhe mais oportunidade, mas num primeiro momento o planejamento passa por vendê-lo, a depender de propostas boas, evidentemente, e não mantê-lo no elenco. Mas enquanto ninguém chegar, ele vai continuar. Acho pouco provável o Flamengo, a não ser que uma proposta mesmo muito boa chegue. Caso contrário, é trabalhar em simultâneo. A hora que sentir que o contratado vai chegar, aí sim acelera um pouco a questão da saída
do Wallace Ian. Do Lohan, eu não tenho informação nova. A minha última informação é que também é um jogador na lista de jogadores a serem negociados, mas esse, muito honestamente, eu não sei como é que está o processo dele. Ele aproveitou também a oportunidade aqui, mas o Wallace Ian aproveitou muito mais. Não, é uma reflexão que, vamos lá, ponto 1 importante. O Flamengo quer o Almada, isso é claro e notório, ninguém esconde. Que o Flamengo está tentando, também está tentando. Que o Flamengo reconhece que é difícil, porque são valores elevados, porque o Almada pode não ser já o Almada supra-sumo com supermercado na Europa, mas ele tem o mercado na Europa, o River tem interesse, o Hernan já falou que entre Flamengo e River a tendência é pelo River, mas tudo vai depender dos valores colocados na mesa para ele e para o Atlético de Madrid. A reflexão que eu faço é uma reflexão mais jornalística do que propriamente do apaixonado pelo futebol ou pelo rubro-negro que acompanha o mercado, que acompanha as notícias. Reparem que é muito difícil você conseguir boas informações ou detalhes do tal atacante, do tal ponta, mas com o Thiago Almada é todo dia novas informações, atualizações e detalhes de porcentagem, de valor, do que vem, do que não vai. Se a gente se recordar do Paquetá, o Paquetá foi uma negociação complexa, a gente só foi descobrir, e quando eu falo a gente, a imprensa no geral, já na reta final, quando o negócio estava para fechar. Aí depois teve o desenvolvimento, subiu um pouco mais, mudou os valores. Mas o Flamengo, no geral, o Flamengo trabalha em silêncio para contratar jogador. Basta reparar nos últimos anos, o Flamengo contrata de forma muito silenciosa. Muitas vezes a gente já descobre com o negócio praticamente feito. Com o Almada, a fuga de informação é muito grande. A minha leitura aqui, vamos lá, o interesse existe, as negociações até podem decorrer, só que o Flamengo não se preocupa na libertação de tanta informação, para mim por um motivo óbvio, porque sabe que é difícil, o tema Almada mexe com a massa, ou seja, se o torcedor do Flamengo lê que o Flamengo tem interesse, que está perto, que está colocando oferta, que vai ter dinheiro, naturalmente cria uma expectativa positiva no momento importante que o Flamengo colocou para o ano que vem o pagamento de comissões para empresários. Não estou dizendo aqui que o Flamengo está sem dinheiro, mas há sim uma questão a ser discutida, isso é real, é notório. O Globoesporte.com depois trouxe em detalhes essa situação, que o Flamengo enviou diversos e-mails para diversos empresários colocando o pagamento das comissões desse ano para o ano que vem. Então não é um Flamengo nadando em dinheiro, é um Flamengo com dinheiro, bem organizado, mas com problemas naturais de qualquer grande clube que tem que fazer ali um fluxo de caixa. Esse é um ponto importante. E volto a dizer, o Flamengo durante muito tempo dizia que ia ter uma janela modesta, que não ia contratar acima de 15, 20 milhões de euros. A torcida ficou revoltada com isso. A torcida não gostou. E 2 dias depois, o Thiago Almada é tema em vários locais, em vários países, em vários momentos. Então, o que eu vejo aqui é um Flamengo trabalhando de forma silenciosa para resolver outras questões, vendas, pagamento de comissão, contratar esses outros 2 reforços. E, enquanto isso, a gente, comunicação social, a gente, imprensa e a torcida do Flamengo fica muito mais de olho no Almada. E o Flamengo trabalha em paz para resolver outras questões, mais delicadas ou menos delicadas. E para o Flamengo é bom. Eu não vou dizer que é um boi de piranha, tá? O Thiago Almada, mas é como se fosse um boi de piranha. Enquanto joga aqui o nome do Thiago Almada, que o Flamengo tem interesse sim, não estou desmentindo ninguém, o Flamengo tem interesse. Mas o Flamengo reconhece que é muito difícil. Então, enquanto a gente fica mergulhado no tema Almada, a gente, jornalistas e torcedores, o Flamengo, por outras vias, vai trabalhando e resolvendo outras questões. Boa, Bruno Andrade. Se fosse pela galera do chat, o Almada já está contratado aqui. O Flamengo vai diminuir os valores, como é que causa um frisson natural, né? Exato, o Juninho aqui no chat, o Fred falando, o Fred e o user anônimo. O Flamengo passou dias, BAP, Boto e companhia dizendo que a janela ia ser modesta, que eram reforços pontuais, que a negociação, geralmente, dos seus reforços não passariam 15, 20 milhões de euros. E, de repente, vai para o Almada, que não vai custar pouco. Não estou dizendo que o Almada não vem, ele até pode ser contratado amanhã. E que bom para o Flamengo, porque mostra a força do Flamengo dentro e fora de campo. Mas tanta notícia do Almada, olha, quando a oferta é muito grande, eu desconfio do santo. Pode ser, vamos ver, né? Vamos ver se vai se concretizar, mas que tem outras negociações em andamento, tem. Renan, batemos os 1.000... Bem, vamos falar do Thiago Almada, vamos falar aqui também dos relacionados. A Arrascaeta está de volta. Beleza, galera? Vamos começar aqui então, ó. Flamengo viaja com a Arrascaeta para enfrentar a Chapecoense. Veja relacionados. O Fla divulgou na tarde desta terça-feira os relacionados para enfrentar a Chape nesta quarta-feira na Arena Condá, às 21h30, pela 19ª rodada. Aqui tá errado, tá? É a 19ª rodada do Brasileirão. A grande novidade é a volta de Arrascaeta, que está à disposição depois de estar com o Uruguai na Copa do Mundo. O último jogo de Arrascaeta foi no dia 29 de abril, quando o camisa 10
fraturou a clavícula diante do Estudiantes pela Libertadores. Desde então, ele não jogou mais. No início de junho, o meia lesionou a panturrilha em um treino da seleção uruguaia. Ele não foi cortado, mas não entrou em campo na Copa do Mundo. Pera aí, galera, deixa eu só arrumar aqui. Muito bem, né, cara? É isso, né? Ó, relacionados, ó. Andreu, Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Royal, Eric, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Victor, Jorginho, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Plata, Rossi, Lino e Saul. Tá aqui os relacionados, tá, meus amigos? Vamos aqui agora, cara, para a informação, né? Temos aqui novidades sobre o Almada. Almada pode aumentar longa lista de negociações entre Flamengo e Atlético Madrid. Veja casos. Bem, vamos lá. A negociação que mais tem agitado a torcida do Flamengo nos últimos dias carrega o nome de Thiago Almada. Curiosamente, a contratação pode ser mais uma a engrossar uma lista em comum, que reforça a forte relação do clube rubro-negro com o Atlético de Madrid no mercado de transferências. Com nomes que vão de Samuel Lino, o mais recente, até o Baldo Filol, nos anos 80. Beleza? Segundo o GE apurou, o Flamengo está alinhado com o Atlético de Madrid e o empresário do jogador. Resta o aceite de Almada para que o Flamengo, de fato, finalize os trâmites. Com o fim de sua participação na Copa do Mundo, a expectativa é que a resposta seja dada nos próximos dias. Essa não seria a primeira vez e provavelmente não será a última que o Flamengo e Atlético de Madrid fazem negócios. O GE monta uma lista e mostra exemplos de como transferências entre os clubes são comuns ao longo dos anos. Vamos lá então, galera. Ó, Samuel Lino, né? O último, né? Tá ele aqui. Depois tivemos o Saul. Depois tivemos Felipe Luiz. Tá aqui o nosso Felipe Luiz. O Baldo Filol, tá aqui ele. Juninho Paulista. Olha aí, galera. Carlos Gamarra. Olha aí o Gamarra. E acabou. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Deixem um like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras.